Saudação ilustres, caríssimos telespectadores e internautas. Cá estamos para apresentar mais uma entrevista do Ribas Podcast. Desta vez estamos com nada mais, nada menos que um convidado super especial. Ele vai se apresentar. Sim, mais uma vez, boa tarde, internautas, telespectadores do outro lado. E é um prazer enorme estar aqui diante deste podcast de Ribau. Bom, meu nome é Antônio Jara Magar Raul, técnico de saúde, não é? Estou aqui para desfrutar aquilo que é a essência do tema e os demais detalhes. Obrigado. Muito obrigado, ele já se apresentou. Estamos aqui para um dado de conversa para abordar um tema super pertinente na sociedade moçambicana: saúde sexual reprodutiva. Sem mais delongas, eu gostaria de... Eu e os internautas gostariam de saber o que é realmente saúde sexual reprodutiva. Bom, indo pela questão saúde sexual reprodutiva, é preciso ser claro, é preciso trazer a essência deste tema. Falar de saúde reprodutiva é um tema polissêmico, não é? É um tema que tem várias interpretações por nível da sociedade, nossa comunidade, e um conjunto de pessoas tem uma interpretação sobre saúde sexual reprodutiva. Bem, indo pelo conceito saúde sexual reprodutiva, ela pode ser desintegrada por parte, não é? Temos saúde sexual só e temos saúde reprodutiva. Saúde sexual vai ser o quê? De acordo com várias literaturas, vários livros, elas representam como que um bem-estar físico, social, emocional, psicológico, não só na ausência de doenças. Então, de uma forma geral, é este o conceito básico de acordo com a OMS. Indo pela saúde reprodutiva, também constitui o bem-estar físico, social, psicológico e relativamente à questão da reprodução. Sim. Então, generalizando isto num conceito único, vai ser saúde sexual e reprodutiva. É o bem-estar físico, social, psicológico, emocional, não só na ausência de doenças, mas com alguma particularidade. Sexualidade e a reprodução. Este é o conceito mais generalizado de acordo com a OMS, de acordo também com as Nações Unidas, define isto como básico. Bom, antes de ir no conceito, poderia recuar um bocado sobre saúde sexual reprodutiva. Nós, voltando pela linhagem temporal, na Idade Média, falava-se muito de saúde sexual reprodutiva. Mas era um conceito de tabus, era um conceito de mitos, era um conceito de submissão das mulheres. As mulheres eram submissas e foi esquecida por um período de tempo. Na década 60 e 80, com a unificação das mulheres, chama-se Revolução Feminista, houve lutas pelos direitos das mulheres, a liberdade das mulheres, a dignidade da mulher. Foi consagrado, foi um período em que houve a introdução do primeiro método anticoncepcional, que criou a liberdade das mulheres de terminarem filhos, criarem filhos. Então, este foi o período mais amplo. De lá para os dias de hoje, a OMS, as Nações Unidas, criaram convenções, decretos, de modo a vir fechar este respeito a favor das mulheres, a favor da sociedade feminista. Certo. O básico é isto, uma gênese da história sobre saúde sexual reprodutiva. Ok, muito obrigado. E também os internautas gostariam de saber o que será ou o que seria sexualidade. Sexualidade. De um contexto psicológico, sexualidade vai ser o quê? Um prazer social, de afeto, de emoções entre as pessoas, não é? Nesse caso, precisa ter um gênero masculino e feminino, não é? Este é o conceito básico de acordo com a psicologia, não é? É um conceito básico
a relação que existe entre duas pessoas, um prazer social, um prazer íntimo entre duas pessoas, criando um ambiente estável, saudável. Este é o conceito básico. Ok, nesse caso, o gênero feminino e masculino. Sim, exatamente. Homem e mulher. Exatamente. Ok, muito obrigado. E poderia nos falar sobre vantagens ou desvantagens da saúde sexual reprodutiva? Bom, indo pelas vantagens, falar de saúde sexual reprodutiva tem um leque de vantagens sobre a questão. Estamos a dizer, só a saúde sexual reprodutiva, ela já tem uma vantagem. Primeiro, ela te dá todo o direito da mulher, não é, tomar decisões sobre a sua sexualidade, te dá o direito da mulher com quem tem que fazer relações íntimas, nesse caso relações sexuais, com quem tem que fazer, Certo. te dá espaço de conhecer o seu corpo, te dá uma visão, a dignidade como mulher, não é? Te dá o espaço de você viver saudável, te dá garantias da sua saúde sexual. Estamos a dizer, nesse caso, as garantias são as infecções de transmissão sexual, te dá espaço de conhecer isso, te dá espaço de você fazer planeamento familiar, te dá espaço, intervalo de nascimento. Nós vivemos numa sociedade em que perde-se as liberdades fundamentais, a quantidade de números que as pessoas devem fazer, porque nós sabemos que esses fatores, não sendo bem controlados, elas podem criar uma influência ao nível da sociedade, criando desnecessárias violências, criando agressões. Então, de uma forma geral, ela traz umas vantagens muito importantes para a sociedade. Ok, muito bom. E falando diretamente sobre aquilo que são ITS, há quem diga que os jovens da atualidade distanciam-se cada vez mais daquilo que é o uso de métodos contraceptivos. E não só os homens assim como as mulheres distanciam daquilo que é o uso do preservativo. Então, eu gostaria de saber exatamente, na sua ótica, por que os jovens atualmente se distanciam do preservativo? Bom, indo nessa questão, é preciso buscar a essência, o que são métodos contraceptivos. São métodos que estão em condições de controle da natalidade, em algum momento, é o que nascimento das pessoas por intervalos. É preciso que haja concordância entre casais. Certo. Quantos filhos vamos ter, em que período vamos ter. O preservativo está na lista dos métodos contraceptivos. Para além de fazer a prevenção contra gravidez indesejada, também o preservativo traz um dado muito importante, que é a prevenção das ITS, como fez menção aqui. Certo. Por que os jovens distanciam-se? Na verdade, o que acontece? Existem alguns fatores que possam influenciar na abstenção ou na ausência de distanciamento sobre o uso do preservativo. Primeiro é o quê? Acesso à educação sexual. A educação sexual é fundamental. É um direito fundamental. E precisa o quê? As pessoas terem informação sobre o uso do preservativo. Qual a vantagem que tem que usar? Não só nas doenças, não só na gravidez. E por que tem que usar? A falta desta informação faz com que as pessoas se abstenham. 2. Existe uma pressão social por nível da sociedade, amigos, primos, por aí em diante. Certo. Há casais que são pressionados, não é, por questões de quê? Por questão de que a sociedade tem uma interpretação tão errada sobre a questão do preservativo. Certo. Então, esses são fatores que influenciam tanto. Então, razão pela qual há necessidade de divulgarmos por meio de rádio, divulgarmos por meio de quê? De propagandas e até o nível das comunidades. Certo. Muito obrigado. Há quem diga que, por exemplo, os jovens hoje em dia não usam o preservativo porque eu já estive uma vez numa conversa num grupo de amigos que disseram que não, os jovens agora não usam preservativo porque talvez os incomoda,
o preservativo não dá aquele prazer em que a pessoa gostaria de sentir. Numa gíria popular assim, dizem que o preservativo não faz você sentir, ou seja, não faz o sexo animar. Numa gíria popular, como se tem dito. Então, como é que olha essas abordagens? Será que constitui verdade ou não? Como disse, nós estamos a tratar da sociedade, comunidade. Exato. Há várias especulações, interpretações a nível da sociedade. Sim. Qual é o objetivo essencial do uso do preservativo? Estamos a dizer que é um método de prevenção de alguns fatores. A gravidez indesejada, Sim. e as infecções de transmissão sexual. Claro que não pode haver contato contra a cavidade, não pode haver contato direto. Uma das causas é para prevenir que haja contato com alguém que tenha infecções que possa causar pelo outro parceiro. As pessoas que estão grávidas, não é? Que não podem, Exato. naquele período existe idade escolar, em que as pessoas na adolescência é uma fase, um período em que há muita relação sexual, não é? Desnecessária, indesejada, que pode culminar por gravidez, razão pela qual é recomendado o uso do preservativo naquela fase, naquele período, naquele momento, para evitar o quê? Evitar esse fenômeno que pode surgir, as infecções, tanto as gravidezes indesejadas. Mas este tabu é um tabu, na verdade, é um tabu que precisa ser combatido. O único método de prevenção das doenças está provado, é o uso do preservativo. Certo. Podemos afirmar que o uso do preservativo é um dos métodos, podemos afirmar que é um dos métodos mais eficazes que existem para, digamos, para o método contraceptivo, um dos métodos contraceptivos mais eficazes. Quero concordar que até hoje, para além de outros métodos contraceptivos para a prevenção de doenças infecciosas, não é? Para a prevenção da gravidez indesejada, é o preservativo. Ela dá espaço. O uso correto do preservativo, ela traz vantagem nesses fatores que fizemos menção no princípio. Quero acreditar que há sociedades que até hoje não concordam, comunidades que não concordam por certos fatores. Olha, nós estamos em África, existem vários fatores que influenciam. Fatores culturais, fatores religiosos e outros fatores socioculturais que podem influenciar nos jovens a tomada de decisões erradas. Fica aqui claro que queres evitar doenças de transmissão sexual, Exato. o uso do preservativo. Exato. Ok, muito obrigado. E poderia nos falar sobre aquilo que são as políticas africanas com relação à saúde sexual reprodutiva em Moçambique, em Bom, particular? falar de políticas africanas sobre saúde sexual reprodutiva, é preciso perceber que em África nós temos diversidade cultural, não é? Certo. Essas diversidades culturais trazem especificações, trazem abordagem relativamente a esta questão sobre criação de convenções. Estamos a decretos, não é? Cartas africanas das Nações Unidas, Carta Africana dos Direitos do Povo. Elas lá dão o espaço, o direito de que as pessoas começarem a falar sobre saúde sexual reprodutiva. Indo para Moçambique, Moçambique também tem muita diversidade cultural. Nós estamos numa sociedade em que Moçambique tem aquilo que nós chamamos de sociedade matrilinear e sociedade patrilinear. Aqui existe uma diversidade cultural em que temos os patrilineares, em que o pai é que toma decisões, o pai é que cria condições de casa, o pai toma decisões sobre a família, a hierarquia da família está sob tutela do pai, não é? Então, é sociedade patriarcal. Então, esta sociedade precisa perceber as características que há em Moçambique. Há características, respeito pelas mulheres, respeito pelas famílias,
mulheres nesse caso, a liderança é mais pelo o homem, é que toma decisões, se a mulher tem que fazer isto ou não. Há famílias que fazem lobolos, não é? Por consentimento dos pais. Também temos do outro lado, no norte de Moçambique, praticamente, temos a sociedade matriarcal. Nesse caso, estamos a dizer o quê? As mães é que tomam decisões, os filhos tomam decisões de acordo com a influência das mães, não é? Certo. Claro que nos últimos tempos as culturas estão-se a perder e vão mudando a cada dia que passa. Certo. Mas as mulheres também têm uma decisão. Temos no norte, por exemplo, temos os ritos de iniciação das mulheres, não é? É sob influência das mães é que criam as condições para as filhas terem um conhecimento cultural. É uma diversidade cultural nossa, não é, de Moçambique, então que precisa ser encarado isso ali, como dizia um dos leitores muito famoso, Leopoldo Sedar, que as culturas africanas devem ser encaradas com muita seriedade, porque elas transmitem espíritos dos nossos ancestrais, trazem dignidade dos nossos ancestrais. É uma obra de 1994, fala o diálogo das culturas. Ele fala sobre isso. Então, é preciso que, dentro disto, o Estado moçambicano criou uma Constituição da República, né, que chamamos de Direito Consuetudinário sobre Costumes, e também declara que os líderes tradicionais, não, é que têm o direito de tomar decisões ao nível das comunidades. Eles têm essa decisão de tomar decisões sobre a questão da cultura, não é? Então, isto é um direito fundamental que foi relativamente a essa questão sobre culturas africanas. De uma forma geral, é isso. Ok, muito obrigado. E também gostaria de saber como é que o governo em si, ou as entidades responsáveis por fazer isso, como é que eles encaram essa realidade? Ou seja, como é que eles encaram os decretos? Como é que eles fazem com que essa informação chegue aos demais? Por exemplo, aqueles que estão nas comunidades mais recônditas, aqueles que só têm acesso à rádio. As entidades responsáveis fazem com que essa informação chegue aos demais, que não tenham aquela acessibilidade de ter aquela informação em primeira mão. Bom, acesso à informação, primeiro, é um direito fundamental. Acesso à informação. O Estado, não é, criou normas, criou regras. Uma das regras são leis, não é? Temos lei, certo. A lei de imprensa, se estou em erro, a lei 34/2017, não é? Sim. E esta lei vem mais para dar acesso à informação, vem dar acesso a zonas recônditas, como chegar. Como é que vai chegar lá? Esta lei 34/2014 também vem dar acesso à informação sobre a questão de chegada da informação por meio de quem? Palestras, teatros, não é? Palestras urbanas. As instituições do Estado devem divulgar esta informação para a comunidade ter conhecimento, não é? Certo, certo. É uma questão de atividade. Hoje vemos as instituições privadas que estão mais para ajudar a comunidade onde a informação não chega. Temos muitos decretos, por exemplo, temos a lei de uniões prematuras, por exemplo, Sim. não é? Esta lei 19/2019, esta lei é mais para prevenir as uniões prematuras. Como é que vai chegar na sociedade? Divulgando, falando pela sociedade, rádios. Ali falei de liderança comunitária, que tem o papel fundamental, fazer chegar as informações nas escolas, de uma forma geral, em toda a sociedade. Nós e os outros têm o dever de informar sobre esta lei. Tem a lei de combate contra violências domésticas, não é? Esta lei também vem
para prevenir as violências que acontecem por nível da sociedade relativamente sobre o quê? A questão de sexualidade, questão de saúde reprodutiva. Exato. Então, essas leis devem ser divulgadas, que é a Lei 26/2019. Esta lei vem para essas questões. Então, de uma forma geral, é divulgado as entidades do Estado ou privado. Certo. Ok, muito obrigado. Muito mais sobre essa parte de uniões prematuras. Há quem diga, por exemplo, assim, já me fizeram essa pergunta e eu não tive como responder. E gostaria de partilhar aqui com o ilustre sobre o que disseram assim. Imagina que uma mulher, uma jovem de 17 anos, se envolve sexualmente por uma mulher de 17 anos que tem 2 filhos, se envolve sexualmente com um senhor de 36 anos. Um senhor de 36 anos que não tenha nenhum filho. Podemos considerar isso como violência doméstica ou violência sexual? Bom, como dizer, no princípio, que a interpretação deste fenômeno carece de vários conjugados constitucionais. Certo. É preciso ir buscar o que acontece em Moçambique sobre idade para casar, não é? Certo. Criança vai até que nível, não é? Certo. Em Moçambique está claro, a idade para casamento são até são depois de 18 anos, Certo. que deve casar, não é? Sim. Agora, violação vai ser o quê? Violação dos seus direitos da criança por coerção, violência, não é? Por agressão física. Então, é preciso ir buscar fatores socioculturais desta comunidade. Eu sempre digo que os nossos costumes devem ser conjugados, não é? Pela nossa realidade, não é? Certo. Um dos fatores que influencia essa idade escolar abandone, se calhar em algum momento é uma pobreza absoluta que existe, é acesso, falta da informação sobre casamento das uniões prematuras, falta de conhecimento sobre a realidade de casamentos. Mas esta lei lá tem, né? Existem alguns artigos que falam sobre idade de casamento, o que acontece, as consequências pós-casamento prematuro, não é? Exato. Então, de uma forma geral é isso. Ok. Bom, eu gostaria também de saber sobre aquilo que são os direitos da saúde sexual e reprodutiva. Bom, falar de saúde sexual e reprodutiva, como fez a questão do direito de saúde sexual e reprodutiva, vai ser o quê? Primeiro dizer, é um direito fundamental. É um direito fundamental, plasmado na Constituição. A partir dela, sendo um direito fundamental, foram criadas leis, né? As leis de violência, por exemplo, baseada em gênero, as leis de união de casamentos prematuros. Estes 2 instrumentos vêm para organizar aquilo que se vive ao nível da nossa sociedade, não é? Certo. Para além dessas leis, existem diplomas ministeriais, não é? Que vêm salvaguardar aquilo que são a integridade das mulheres, não é? Que vêm salvaguardar aquilo que é a norma de convivência na sociedade, não é? Por exemplo, um dos direitos é quando devo ter filhos, direito reprodutivo. Em que intervalo devo fazer filhos? Por que eu devo fazer? Né? Estes são direitos plasmados que as mulheres têm. É preciso ser salvaguardado. Estes direitos, Certo. não é? Que são consagrados como
direitos fundamentais. Por outro lado, relativamente à sexualidade, os direitos sexuais, a mulher tem o direito, primeiro, de preservar o seu corpo, não é? 2, saber com quem deve se relacionar sexualmente, certo. quando deve fazer, por questões de norma. Agora, este todo direito ser violado, estes princípios fundamentais, entram no cumprimento das normas jurídicas, que são as leis, não é? Consagrados na nossa Constituição. Acesso à saúde, por exemplo, saúde sexual e reprodutiva, é um direito fundamental. Está no artigo 116 da nossa Constituição. O cidadão tem direito à saúde. Não é? Temos vários instrumentos que vêm para organizar aquilo que é o direito público, o direito privado e os demais. De uma forma geral, são basicamente em relação aos direitos sexuais são isso. Fique claro que a mulher tem o direito de escolher com quem deve se relacionar. Ok, tá certo. Muito obrigado. E também tem uma pergunta que não se quer calar. Sempre tenho sido feito essa pergunta que diz o seguinte: ultimamente os jovens, principalmente os homens, tendem a abster-se do preservativo, ou seja, os homens ignoram o uso do preservativo com medo de engravidar em ter medo das doenças que são sexualmente transmissíveis, ou seja, tem medo de engravidar do que contrair ITS. Bom, isso é um tema que cria muito debate, não é? Certo. É um tema multiformas, interpretações. Na minha humilde opinião sobre essa situação, existem vários pressupostos que põem em causa sobre dar prioridade no medo da gravidez, não nas ITS. Primeiro, é acesso à informação deste indivíduo. Não tem informação sobre vantagem ou desvantagem disto. Do uso do preservativo. 2, é uma negligência individual. Ok. A falta de informação deste indivíduo faz com que tome decisões erradas. Não é? Está claro que nos casamentos monogâmicos, aqueles que dissemos que é mais conjugal, que é mais de confiança, sem traição, algum momento, algumas literaturas podem não acreditar confiança total, mas as pessoas negligenciam isto por proposital. Certo. Não querem ter medo de gravidez. Por quê? Porque sabem que não estão preparados para dar seguimento à gravidez. Não é? Ok. Estão na idade pré-escolar, está grave, claro que vai ter medo. Não é? Esquece que fora de esta cópula conjugal que fez, pode estar grávida e ele ficar com medo. Cria várias interpretações. Agora, o não medo das infecções de transmissão sexual também é uma negligência. Nós sabemos que é preciso ter confiança com o seu parceiro. Exato. É preciso ter certeza que o seu parceiro está bem sexualmente saudável. Estar bem sexualmente saudável é saber o seu estado serológico, o seu estado de saúde do seu parceiro. Ok. Então, hoje, nos dias de hoje, essa questão relativamente à abstenção, não abstenção, é questão de negligência total. Já existem instrumentos nas escolas, saúde reprodutiva sexual nas escolas, dão acesso à informação, rádio. Então, se as pessoas não aderem a esta informação, é uma negligência total. Exatamente. Tem uma passagem aí que falaste sobre saber sobre aquilo que é o estado sexual do seu parceiro, ou seja, se ele está bem
ou não. Há quem diga, por exemplo, que os jovens atualmente têm medo de ir saber se é que realmente está bem sexualmente ou não, ou se está bem, saudável. Mais uma vez, a questão de fazer saúde sexual com qualidade é você ter acesso a direitos e testes. Existem unidades sanitárias, estão disponíveis instrumentos para testagem. É gratuito, é questão de vontade, ir para a unidade sanitária, fazer o teste do seu parceiro ou a sua parceira, saber o estado serológico. É o que é isso? É saber fazer testes de HIV, fazer testes de sífilis, os demais testes. Então, é gratuito. No estado moçambicano, acesso à saúde, unidade sanitária para testagem, é gratuito. Exato. Distribuição de preservativos é gratuito. Até tem instituições privadas que estão para distribuição de preservativos, não é? Então, essa falta de coragem, falta de adesão para as unidades sanitárias é questão de vontade. Os instrumentos estão lá. Exato. São os jovens que são negligentes. Os jovens estão a tomar uma negligência, uma iniciativa, uma preguiça, entre aspas, de ir tomar decisões sobre o quê? O seu estado serológico, não é? Certo. É muito bom fazer o seu estado, tomas decisão melhor, Exato. terás uma qualidade de vida saudável, terás acesso à informação do seu estado, do seu parceiro. Exato. Então, de uma forma geral, é isso. Muito mais sobre essa parte de negligência dos jovens. Eu gostaria que o ilustre reparasse para a nossa câmera e dar um conselho para os jovens negligentes. Jovens internautas que estão nos assistindo, não é? Acesso à saúde para testagem de HIV, sífilis na unidade sanitária é gratuito. Aproxime as unidades sanitárias, façam teste. Ela tem vantagem. Qualidade de vida saudável, conhecimento sobre o seu estado de saúde, uma vida com informação, saúde é igual a viver bem. Certo. Muito obrigado. Ilustre, últimas considerações, beijinhos, abraços e shout-out para quem vai. Eu queria agradecer este convite, este podcast global, dar essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema que tem várias interpretações no nível da sociedade, não é? Certo. Mas são interpretações individuais, são interpretações coletivas, até são opiniões públicas. Então, queria aqui dar os meus abraços ao pessoal que está desse lado, certo? E agradecer que aconteça mais os podcasts desse gênero, relativamente a questões da sociedade. Exato. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, caros internautas, seguidores, para quem nos acompanha desse lado aí, o nosso muito obrigado. Sigam nossas páginas, Facebook, TikTok, YouTube, Street TV no YouTube, TikTok Street TV, Facebook Street TV, Celso Armazia Júnior. Trabalhou para vós na apresentação Celso Armazia Júnior, nos cuidados técnicos de filmagens, Jojo Félix. Voltar nas próximas ocasiões, se Deus quiser e os humanos permitirem. One love. Show.